Bom dia, irmãos. Tô nervoso, hein? Quem me conhece sabe, né? Mas é a primeira vez. E aí, como tudo na vida, ou como quase tudo na vida, a primeira vez a gente dá uma balançadinha, não dá? Eu só não gostei da foto aqui, porque, ó, é fake. Eu tô careca, eles colocaram a foto, né, eu cabeludo, mas... E hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar um pouquinho com vocês e conversar com vocês. A Nath falou que eu brinco para não parecer tão nervoso, entendeu? Então eu conto sempre uma piadinha no meio aí para eu respirar, aí eu continuo. Mas sobre influências, né? E aí, quando eu estava falando com o pastor Edgar, quando a gente estava conversando, o que mais tem influenciado a gente hoje em dia são as coisas que a gente mais tem acesso, certo? O que influencia é o que a gente tem acesso, o que a gente está perto, o que a gente ouve. E aí, eu tenho tido um probleminha aí ultimamente que é as mídias, né? E mídia nada mais é tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê. O jornal, né? Eu sou da época do jornal ainda, que a gente ia na banca de jornal comprar a Folha de São Paulo. Tá meio obsoleto aí, né? Mas então ainda existe, mas ainda existe essa mídia. Principalmente existem alguns jornais fortes na parte de economia. Ainda tem um pessoal mais velho que gosta de ler o papel ali, pegar o papel para fazer aquela leitura. Tem a TV, que é uma coisa que influencia muitas pessoas, e apareceu um negócio aí nos últimos anos chamado internet, né? Que, que é tranquilo. Aí eu fiz uma pergunta, e aí eu quero saber a resposta disso. A Nath falou que ia ter alguém, vamos ver. Alguém aqui não assistiu TV, não mexeu no celular, não acessou o computador, não utilizou a internet essa semana? Porque eu tenho uma filha de 3 anos que não conseguiria responder não. É, e, gente, o mais interessante e intrigante nisso tudo é que essa parada está entrando na nossa mente. E hoje a gente vai discutir um pouquinho de como isso tem influenciado, porque aquilo que chegou lá atrás, alguns bons anos atrás, que era para ser a maior bênção do mundo, e eu não vou jamais demonizar a internet, porque ela é muito boa, tem muitas facilidades, ela ajuda muita gente, né? Mas, assim como tudo na vida, quando o equilíbrio falta, começa a ser prejudicial, né? E então, já que ninguém levantou a mão, eu vou continuar aqui, hein? E aí nós vamos falar do poder da influência. E eu vou começar com o primeiro exemplo. Eu tinha alguns anos, eu era jovem, adolescente ali, e aí eu comecei a andar com algumas pessoas que não eram tão legais, né? Adolescente ali, quer conhecer a vida, se acha um malandrão. E minha mãe falava assim: menino, você tem que influenciar essas pessoas, porque senão você vai ser o quê? Eu falava, não, mãe, deixa comigo, eu sou o Zica, eu sou o cara que jamais alguém vai me influenciar, né? Mas com o passar do tempo, eu comecei bem, gente. Eu comecei bem. Mas com o passar do tempo, você está tão envolvido que aí você, se você não é o protagonista, você começa a ser o coadjuvante, né? E aí aquele protagonista começa a influenciar a tua vida. E foi o que aconteceu comigo. Então, a influência, ela tem um poder. E aí, uma das coisas que a gente precisa muito pensar hoje é o que tem influenciado a gente e o que está influenciando tem um poder muito grande. Ele tem um poder e, como eu falei anteriormente, nós somos influenciados pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. E o que você está vendo e o que você está ouvindo hoje? Que tipo de música que você tem ouvido? O Bernardo está cantando Sou Eu, Casca de Bala, lá em casa. É a musiquinha acho que vai ser da festa junina. E aí, pior que toda hora a gente vê, tá rolando esse negócio no YouTube, né? Não é isso? Passa um vídeo e aí vem essa música. E passa outro vídeo. E essas músicas das propagandas, e várias delas não são legais, que a gente nem ouve, porque ali tá fazendo as atividades em casa, nossos filhos estão replicando. E aí a gente também, aí entra na onda. Daqui a pouco tá na minha mente, eu vou lá e solto uma frase. Então, influencia sem a gente nem perceber. E muitas vezes somos inocentes, eu sou inocente de achar que as coisas não me influenciam.
Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês que está lá em Provérbios. Ó, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, se a sua influência é de um tolo, na boa, não sou eu que estou dizendo, vai acabar mal. E se a sua influência é de alguém sábio, a probabilidade de você se tornar sábio é maior, né? Nos meus papos aí com a galera, eu sempre digo que um dia lá atrás um amigo me influenciou positivamente para que eu pudesse dar uma virada de chave de carreira mesmo, de começar a estudar mais, de trabalhar mais. E ele me deu um livro, Contratos Preguiçosos. Aquele livro ali virou a minha chave e me influenciou positivamente para eu começar a falar, não, eu não posso ser um profissional medíocre, eu preciso ser acima da média, eu preciso entregar mais, eu preciso andar uma milha a mais. E aquilo me influenciou. E a partir daí eu comecei eu tive uma virada de chave, né? Então ele me influenciou positivamente. Então hoje a gente vai ter algumas oportunidades de pensar, e aí eu coloquei aquele íconezinho ali, de uma matéria que a Nath me passou, que o brasileiro, na média, está ficando 9 horas no dispositivo por dia. Aí eu fiz umas contas ali e falei, caraca, ou ela trabalha no dispositivo, ou se ela trabalha e não mexe no dispositivo, ela não dorme, não come, não faz nada da vida, né? Então, essa matéria já saltou os olhos que a influência da internet ou está roubando o tempo do trabalho, ou está roubando o tempo do sono, ou está roubando o tempo... Entende que... E aí, quantas horas você tem ficado na internet? Depois que o pastor falou comigo, eu ativei aquela notificação do celular de semana a semana chegar aquela mensagem lá. Ô, idiota, você ficou 12 horas na internet, você ficou 8 horas no WhatsApp, 7 horas no Facebook, 3 horas no Instagram. E aí eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus do céu, nem eu sabia que eu ficava tanto tempo nessa porcaria. E olha que eu me achava que eu usava pouco, eu achava que eu usava pouco. O WhatsApp eu sabia que eu usava bastante porque eu uso muito para o trabalho, e aí eu uso em horários alternativos e tal. Então esse aí não me assustou tanto, mas o restante eu falei, não, tem que parar. E eu diminui pela metade, eu vou contar para vocês. Aí eu só quero manter agora, né? Agora é perseverar. Para chegar um pouquinho com menos de culpa aqui no dia da pregação, eu maneirei, né? Agora tem que continuar. Mas, gente, é uma situação que nós não percebemos. Sabe aquela coisa de você sair gastando e não fazer conta? Só quando chegar a fatura do cartão que você vai ver o que faz? A internet é isso. Só que não tem fatura de cartão. Visivelmente no primeiro momento. A conta é alta e é lá na frente. E quando ela vier, talvez você não tenha dinheiro para pagar. Mas a gente vai falar isso mais para frente. E o que tem influenciado a sua família? É uma casca de bala? Ou é a 3 palavrinhas, né? Eu tô tentando muito, assim, lá em casa a gente está tentando muito influenciar as crianças com as coisas de Deus, né? Então, às vezes quando eles escolhem uma história, uma leitura à noite que não é, então a gente já tem um combinado. Você escolhe uma história da Bíblia e uma história qualquer que você quiser. Mas essa aqui é inegociável, né? A gente vai escutar uma música, então eu não sou tão Caxias. De manhã eles pedem o Gato Galáctico, né? Mas no dia seguinte é um louvor. E no outro dia é uma música da igreja, da escolinha. Então a gente tem que negociar. Não precisa ser Caxias, mas o que está não pode ser só uma coisa que influencia seu filho, né? E o que tem influenciado a sua família? Hoje a briga lá em casa, de novo, como eu gosto muito de exemplo, é o Minecraft lá. Se deixar, o Bernardo fica o dia inteiro assistindo alguém jogando Minecraft. Né, sabe aqueles vídeos que alguém está jogando na internet? Ele quer ficar... E aí a briga é essa, hoje não tem, né? Mas é isso que está formando a cabeça do seu filho, é isso que está... Então eu comecei aí falando das crianças, mas em João 13,15 fala, eu dei um exemplo a ser seguidos. Como eu fiz, façam vocês também. E aqui é Jesus falando, né? E aqui ele estava lavando os pés dos discípulos, nesse contexto aqui. Deus deixou muitos exemplos para a gente do que fazer. E eu sei que se Jesus estivesse nessa época aqui, ele não seria desequilibrado com a internet. Pode até ser que ele usasse para potencializar
o seu objetivo, né? Ter mais alcance, não sei, não sei. Eu comecei a pensar formas que Jesus poderia usar a internet, mas com certeza não seria igual a eu, entende? E é isso que você precisa pensar. E aí chegou a parte fácil de hoje. Hoje a gente vai falar de coisas bem tranquilas que têm influenciado a nossa vida na internet, que têm influenciado a nossa família, o nosso casamento, tem influenciado os nossos filhos, o nosso relacionamento com os pais, ou o meu relacionamento com a vida, né? Se eu moro sozinho, eu me relaciono com a vida, com as pessoas ao redor. E, e aí eu queria que a gente abrisse aí, quem tem o aplicativo, quem tem a própria Bíblia, em Lucas 12:15, que é um versículo que eu falei, que eu separei para fazer um paralelo aí sobre consumismo. Que diz assim, ó, Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E aí eu fui estudar, eu gosto de ver o que aquela palavra quer dizer. Consumismo nada mais é comprar aquilo que a gente não precisa, na quantidade que a gente não deveria, e aí em algumas oportunidades para mostrar para quem não está nem aí para nossa vida. Né? Olha que coisa legal. Então, muitas vezes a gente compra o que a gente não precisava ou em quantidade desnecessária. Então, eu faço isso, por exemplo, às vezes no sacolão, né? A Nath fala, vai no sacolão. Aí eu não pergunto as quantidades, eu vou lá e compro 2 quilos de batata. Filho, você comprou 2 quilos de batata mais abóbora, vai estragar a coisa, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com as medidas, pessoal. E por que eu estou comprando o que eu estou comprando? E hoje o papo aqui é muito mais por que eu estou comprando o que eu estou comprando, né? É para eu me aparecer? É porque eu sou descontrolado? Ou porque eu estou sendo influenciado porque todo mundo tem? Quando eu abro a internet lá, todo mundo tem aquilo, eu quero ter também. Eu já... uma das papagaiadas que eu fiz na vida foi ficar pressionando minha mãe quando eu era menino para comprar um Nike. Hoje eu falo, meu Deus, que bobeira, né? Mas naquela época todo mundo tinha um Nikezinho que tinha uns furinhos na frente, lembra desse? Quem é da minha idade aí, quem tem 20 anos, 25 anos, assim. Aquele Nike que era legal, tal, todo mundo tinha, a frente era furadinha e tal. Tava com a camiseta que tinha 2 anos que tinha, mas tinha o Nike, né? Era isso que importava. Então, mas por quê? Porque eu era influenciado pelos meus amigos, porque talvez eu tinha inveja, porque eu não sabia lidar com essa influência, queria fazer parte de um grupo que às vezes eu nem devia fazer. Então, o papo aqui hoje é para a gente pensar por que a gente está consumindo o que a gente está consumindo. E é para você refletir e sair daqui com um pensamento, pô, eu estou comprando porque eu tenho que comprar mesmo, está tudo bem. Eu estou comprando porque eu sou influenciado pelo consumismo e aí eu estou até atrapalhando minha vida financeira, atrapalhando meu futuro, seja lá o que for. Ou porque eu quero simplesmente mostrar para os outros que eu tenho, que eu faço parte, né? Que aquela influência está me afetando tanto que eu quero estar com aquelas pessoas ou com aquele grupo. E a aparência, hein? Putz. Como as mídias, como a TV, todo mundo bonito na novela, aquela moça na Fazenda, ela é como é que fala? Ela é a escrava daquele lugar e o cabelo dela tá perfeito, né? Assim, ela tá trabalhando ali no engenho, então assim, tudo na TV é lindo, pessoal. Tudo na TV é lindo, não é isso? Mas é assim no mundo real? A gente acorda já de maquiagem, né? Fiz a barba hoje para vir, senão já toma bronca, né? Mas assim, gente, a vida real é diferente. E por que às vezes eu quero aparentar uma coisa que não é? Digo mais, por que eu vou na academia e eu tiro foto no espelho de biquinho, de lado, assim, né? Pra mostrar. Minha mulher falou que é silhueta. Pra mostrar a silhueta, certo? E eu tô rindo uma coisa que devia fazer a gente chorar. Porque qual é o objetivo? Gente, de novo, eu não quero demonizar a internet porque eu uso, eu posto. Então, mas eu quero que a gente pense hoje qual é o meu objetivo.
É sensualizar na parada? É fazer os homens me darem like, é os homens ficarem de olho em mim, ou as mulheres, ou também os homens bonitões aí que tiram foto sem camiseta e tal, não sei o quê. Qual é o objetivo? De ficar mostrando. Ah, não, só o treino tá pago? Pô, não dá para escrever o treino tá pago lá? Ah, não, eu quero comprovar que eu fui na academia, né? Vem aqui lutar jiu-jitsu comigo de kimono, tira foto. Ninguém vai ver seu corpo, né? Mas é uma situação que a gente precisa analisar o nosso coração. E eu vou dizer para vocês, o nosso coração é enganoso. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o tema, eu comecei a entrar no Facebook e ver as minhas postagens. Ó, tem, né? Quem deve, teve, né? E aí eu comecei a pensar, por que eu postei essa foto? Por que eu postei essa foto? Qual era o meu objetivo? Vou dizer para vocês, algumas, eu nem lembro, assim, porque fazem tempo, né? Mas algumas situações passaram na minha mente que me entristeceram, que com certeza eu queria me aparecer. Eu queria mostrar, aparentar uma coisa que eu nem sou. Ó. Então eu fui influenciado, talvez por amigos que faziam o mesmo, né? Ó, viajei para tal lugar, né? Na verdade, eu tô indo na internet, tô fazendo assim para todo mundo, né? Tipo, eu tô aqui, você não tá, que nem criança, lero, lero. Tá aí, né? Então, mas olha que feio. De novo, a gente ri e tal, porque era de chorar, não era não? E aí eu comecei a olhar, passando. Aí eu vou dizer uma coisa boa para vocês. Depois que eu abri o Instagram, que eu demorei muito para ter um Instagram, eu olhei as postagens e eu fiquei feliz. Porque aí o tempo foi me ensinando. Eu comecei, e ontem a gente estava conversando sobre isso, jantando com um casal de amigo, que a vida foi me ensinando. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não devo mostrar nada para ninguém. E muito pelo contrário, aí eu posto lá no grupo do PG, porque aquele ali é minha família, a galera que está comigo, ali que eu vou virar e falar assim, pessoal, olha que da hora, eu estou em tal lugar que eu sempre quis. Aí eles, não a internet, que tem um monte de gente que não está nem aí para mim, nunca me ligou para saber se eu estou vivo, né? Só sabe que eu estou vivo porque eu estou ali postando a minha vida para ele ver. Então, fui longe nesse da aparência, mas só para eu não perder o time, você tem vivido de aparência, você tem sido influenciado para aparentar uma coisa que você não é. As redes sociais estão atrapalhando você nesse sentido, porque eu posso dizer, eu estou falando de você, mas já me atrapalhou muito, muito. E aí eu digo uma coisa, o CR me ajudou demais, fazer propaganda aqui das quartas-feiras, a aprender a não me importar com o que os outros acham de mim. Virou uma chave assim na minha vida que eu não... Gente, eu quero ser amigo de todo mundo que quiser ser meu amigo e tá tudo bem. Quem não quiser, tudo bem também. Eu sei que você não precisa gostar de mim. A gente não gosta do modo operante, da maneira de lidar de todo mundo e tá tudo certo. O respeito, o amor de Deus tem que haver sempre. Mas eu tô preocupado o que Deus acha de mim. Até porque o que você acha às vezes nem tá certo. E às vezes a gente fica nessa briga de achar. Então, irmãos, queridos, presta atenção e de novo, aí amanhã ninguém posta mais nada, né? Aí a Nai posta amanhã aqui, o pessoal não manda nem coração. A Nai não, a Tainá posta lá uma arte da igreja, os irmãos não põem nem coraçãozinho mais. Eu não quero nem me envolver com isso mais. Mas assim, de novo, usa com sabedoria. A gente vai falar isso um pouco mais na frente. Entretenimento. O que eu tenho assistido? E aí tá outra coisa que está relacionada com... Vamos ler o versículo do... Eu vou ler aqui, gente, só para... 1 Pedro 3, 3 e 4, um versículo que eu separei para aparência, fala assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor a Deus, não o que o outro acha, mas o que é de grande valor para o nosso Deus, relacionado à aparência. Beleza? O terceiro ponto é entretenimento, então. O que eu tenho assistido?
virou terra de maluco, né? A internet, não é? A Nath pega meu celular e fala: Nossa, só tem luta nesse celular, né? Porque você assiste uma coisa, nunca mais sai da tua timeline o negócio, não é isso? E alguns dizem que você não pode nem pensar que o celular já está mandando influência para você, né? Você está sendo influenciado. Então, mas por que é isso? Porque eles querem que você tenha conteúdo? Ou porque eles querem que você fique horas ali scrollando e o simples fato de você estar naquela página está fazendo um cifrãozinho de dinheiro girar para alguém? Não, Thiago, mas eu não dou like, eu não. Não. Só vou te dizer uma coisa: hoje em dia existem mapas de calor que ele sabe aonde você está passando o dedo. Alguém manja disso? Já viu isso? Existe um mapa de calor e existem sistemas que se vendem hoje para isso, para eu saber aonde seu dedo está passando, que eu sei mais ou menos aonde você está lendo, e aquilo ali gera dinheiro para alguém. Vocês sabiam disso? Então, o simples fato de você scrollar assim a tela, tem pessoa ganhando dinheiro. Não, eu não sigo aquela página, né? Eu não curto. Não, o simples fato de você estar nela, alguém está ganhando dinheiro. E ele quer muito que você não saia dela. Tá bom? E o entretenimento tem essa. Qual é a novela da. Gente, há alguns bons anos eu parei de assistir novela. Acho que não lembro. Foi do Clô, eu acho, a última que eu assisti. Faz tempo, hein, pra vocês verem. Mas a novela é uma coisa que influencia muitas famílias. Muitas famílias. Principalmente de famílias que muitas vezes não têm a possibilidade de um canal a cabo, de outras coisas para. E aí a novela fica ali, a Globo fica ligada ali, né? Muitas vezes o dia todo, rodando, ou o SBT, ou seja lá o que for. Mas aí você fala, Thiago, você está falando, não, às vezes até a novela lá que fala daquele livro bíblico também tem que ter equilíbrio. Aquele entretenimento ali também tem que ser um entretenimento questionável. Você tem que, às vezes, olhar e falar, pô, isso aqui tem na Bíblia mesmo, isso aqui não tem, né? Isso aqui é assim mesmo, isso aqui não é. Então, que tipo de entretenimento você está consumindo e como isso tem afetado a sua vida? Esse é mais simples porque acho que é uma parada que fica mais latente aos nossos olhos. Você sabe o que você está vendo, o que você está consumindo. Gálatas 6:8. Isso aqui eu vou esperar vocês abrirem. Para quem quiser, para a gente falar um pouquinho de entretenimento. Quem semeia a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, queridos, se você está semeando entretenimento para satisfazer a sua carne, aquilo que você gosta de ver, aquilo que te dá prazer, pode ser que não seja o melhor para você. Então, é uma visão, é uma lupa que eu tento colocar naquilo que eu estou assistindo. Será que aquilo ali está satisfazendo o desejo da minha carne? Porque se tiver, é bem provável que não é a melhor maneira de se satisfazer. Então pensem nisso, tá bom? Outra coisa que está bem na moda, né? Os influenciadores. O que você... deixa eu só fazer um adendo aqui no entretenimento. Vou ter que voltar rapidinho. Bom. Hoje em dia, podcast, né? É uma coisa que está muito na moda. E... Som. Vai ter que trocar aqui ainda não, dá para seguir. Entretenimento. Podcast. A gente começa a assistir alguns conteúdos e aí vira e mexe vem conteúdo nada a ver para você também, assim como vem para mim, não? Uma moça, garota de programa, falando de coisa, os funkeiros falando de alguma outra coisa, tem que trocar? Segue? Então, e aí aquela ostentação. Então tomem cuidado, gente, por favor, porque aquilo que... Já aconteceu a situação de eu estar assistindo um podcast cristão e na sequência vi um negócio que era tranqueira. E aí você está longe. E aí quando você... lavando louça, sai para ver. Quando eu voltei e as crianças na sala, eu falei, meu Deus, ainda bem que ninguém ouviu essa parada, né? Mas assim, temos que tomar cuidado, tá bom? Influenciador, quem você tem seguido na internet? Se eu olhar lá hoje aqui, eu vou fazer isso depois, hein? Eu vou dar uma de fuxiqueiro.
Eu vou entrar lá no pastor Edgar ver quem ele está, né? Quem ele está seguindo. Mas quem você está seguindo? Na boa, Jesus seguiria esse cara? Sim, ele é uma influência boa mesmo, assim, na internet, falando, não, esse cara aqui é de Deus. Ou é isso, ou é aquilo. E aí? Avalia. Sabe por quê? Porque você vai ser visto como influência, muitas vezes, por aquilo que você está seguindo também. Não vou nem falar de política, beleza? Porque é um assunto onde tem uma linha muito tênue, né? Mas a gente sempre precisa lembrar que, quando eu sigo alguém, eu estou dizendo que eu compactuo com aquilo que a pessoa faz e fala, muitas vezes, né? Ou eu estou, pelo menos, chancelando ali que eu compactuo com parte daquilo que aquela pessoa tem de ideologia. Então, tome cuidado, né? Porque hoje, eu vou dar um exemplo bem pequeno para iniciar só e finalizar esse tema de influenciadores. As empresas estão olhando o seu Instagram, o seu LinkedIn para te contratar. Se você tinha alguma dúvida disso, eu estou dizendo para você que isso é mais comum, e aí eles olham o que você curte, aonde você está indo, quem você está seguindo, né? Então, tomem cuidado, porque eu estou dando um exemplo, e aí eu vou finalizar a parte de influenciadores. Existe também uma pessoa que está de olho em quem você está seguindo. Nosso Deus. E aí ele está feliz com aquilo que você está seguindo ou não? Aí fica aí para a gente pensar junto. E Mateus 7, 24 e 26 fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Deus está deixando uma base, está deixando aí uma ideia de quem você deve seguir. E esse alicerce está sendo sólido com coisas boas, ou está sendo arenoso com influenciadores e seguidores, pessoas que você está seguindo ruim? Porque nosso Deus está dizendo que a casa sobre a areia é de alguém insensato. Se você está seguindo pessoas arenosas, né, com certeza o seu alicerce não está legal. Então vamos refletir sobre isso também. Algoritmos, e aí eu falei um pouquinho lá em cima, né? É aquela situação de você apertar, entrar em alguma coisa e efetivamente aquilo não parar mais de rodar no seu celular, no seu computador, seja lá como for. E isso tem um poder na sua mente de te prender horas. Alguém já assistiu um videozinho que era legal, e aí o próximo videozinho era mais legal ainda, e aí quando você foi ver, você estava em cima da hora para fazer o que você precisava fazer, ou só eu? Né? Não é terrível? Aquilo ali amarra, aprisiona a nossa mente. E aí ali na frente eu vou falar um pouquinho sobre, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo mesmo. Mas eu não tenho tempo. E que é uma frase que a gente usa muito. Né? 24 horas é pouco. Meu dia tinha que ter 36 horas, né? Algoritmo. Existem locais, né, 41 cidades nos Estados Unidos que estão fazendo, sabe o quê? Processando a meta. Alguém já viu alguma matéria sobre isso? Sabe por que eles estão fazendo essa ação coletiva? Porque eles estão informando que a meta tem o objetivo de viciar, de prejudicar as crianças, para que elas fiquem bitoladas naquilo que elas estão fazendo e aquilo amarre elas de uma... Sabe por quê, gente? Porque se tem uma maneira de se ficar rico hoje em dia é com conteúdo na internet. Sabe por quê? Meus filhos assistem todo dia, se eu deixar o mesmo vídeo durante 40 horas e vão ficar felizes. Pega um vídeo da Maria Clara e do JP, né, amor? Ou então do, sei lá, e deixa lá. Meu, tá tudo bem. Eles vão ficar lá o dia inteiro, não vão te incomodar. Você vai ficar, sabe, tranquilão.
Depois disso eu vou dizer, essa influência vai ter o seu preço ali na frente, beleza? Mas no dia é bom, tá? Vai fazer o efeito que você está esperando. E esse algoritmo esse sistema, ele foi feito literalmente para amarrar as pessoas. Para que você só consuma coisas que te satisfazem, que te fazem o quê? Bem, atendem aquilo que você... Então eu que gosto de luta, ele começa a mandar muitas lutas, sabe, lutas do passado. Uau, essa luta foi muito louca, eu nem, né? E aí começa a trazer várias coisas e quando eu vou ver eu tô horas ali. Só que eu já tô velho, minha cabeça já tá um pouquinho mais formada na cabeça de uma criança. Então isso que os americanos estão fazendo. Essa empresa está viciando os meus filhos, então ela tem que fazer tomar os mesmos cuidados que a Marlboro tem de colocar lá, ó, isso aqui é prejudicial à saúde. Então eles estão criando um pacote de comunicados, pelo menos. Beleza, você está dizendo que você não é culpado, mas você vai ter que dizer que se a criança ficar tantas horas assistindo que por causa disso, isso pode acontecer. Como é que pode dizer? Pode causar morte, né? Não está no verso do cigarro lá? Então você tem que tomar vários cuidados e você vai ter que avisar as pessoas do risco que ela está correndo. É isso que eles estão lutando. Beleza, você está dizendo que alguma criança ir lá e se cadastrar com uma data de nascimento mentirosa não é culpa sua? Beleza. Mas você vai ter que ajudar a gente a se resguardar em alguns pontos. Então, queridos, por que tudo isso? Porque eles querem influenciar e ganhar dinheiro. E através dessa influência eles vão conseguir chegar nos seus objetivos, tá? Então, pensem que... Vamos ler Gálatas 5:24, por favor. Que tem a ver com a gente assistir aquilo que nos dá prazer, aquilo que... Falando aí de algoritmos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, gente, é gostoso assistir algumas coisas. E ali mais na frente, eu estou puxando para o lado negativo, mas ali na frente eu vou falar, gente, dá para fazer com equilíbrio, sabe? Eu não estou falando para ninguém não usar a internet, mas, sei lá, coloca um tempo que seja, fala, eu gosto de luta, né? Vou assistir meia hora de luta. E é isso, beleza? Depois eu vou fazer outra coisa. Ou então eu vou ficar sem fazer nada, que é uma coisa que hoje em dia a gente não consegue, né? Fica 2 horas assistindo luta, mas não fica meia hora sem fazer nada. E será que o equilíbrio, será que isso é saudável para alguém? Então, vamos pensar nessa questão juntos, porque isso está sendo feito e esse sistema ele é criado para te aprisionar, para você. E aí o último detalhe para eu pular esse tema aqui, gente, as nossas crianças não estão sabendo lidar com a falta de satisfação e falta de prazer. A Cidinha olhou para mim, né? Tá acostumada aí com a dificuldade das crianças aceitarem um não, talvez, no dia a dia, mas elas estão sendo tão estimuladas a todo momento ter acesso àquilo que elas gostam, que dá prazer, que quando a gente tira, ela não sabe lidar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês super, né? A gente estava comentando em casa desse adolescente da última situação que matou a mãe, o pai e a irmã. Por quê? Porque tirou o celular. É de lascar, não é? Eu fico com vontade de chorar só de contar para vocês. Onde a gente chegou? Alguém tirar a vida de quem mais ama eles, de quem mais poderia abençoar o seu futuro por causa de uma porqueira de um celular, muito provavelmente. E aí eu vendo matérias... Crianças de 10 anos, de 9 anos, jogando joguinho até de manhã, 6 horas da manhã, o pai não sabe o que fazer, se tranca no quarto, matéria do... Gente, tá surreal, assim como a influência dos jogos, das redes sociais estão acabando com a infância das crianças. A minha infância, galera, foi joelho ralado, né, mãe? Pé quebrado, esconde-esconde, minha mãe descabelada, porque a gente se escondia tanto que dava noite, ninguém achava ninguém. Mas assim, era pipa, era bolinha de gude, era dedão. E assim, como eu tô falando, tem problema? Não tem problema. O joguinho é legal, né? Talvez vários de vocês gostem de jogar um videogame aí também. Mas
isso não é tudo. Tem que ir lá, ralar o joelho, jogar a bola e andar de bicicleta, beleza? Erotização. Esse aqui é um tema fácil também, né? Como que a internet traz erotização para dentro da nossa casa? Ou as mídias, ou enfim, né? Quando eu tava pensando nisso aqui, eu e a Nath, a gente tava fazendo alguma coisa na sala, e aí daqui a pouco, a Laurinha abaixou assim, colocou a mão no joelho e começou a rebolar. Lá, né? Que isso, filha? Eu tô na dança dos famosos, né, amor? 3 anos de idade. A gente, de vez em quando, coloca lá na Globo pra assistir a dança dos famosos, e tem danças que são legais, né? E aí um dia, muito provavelmente a gente conversando de outra coisa, tava lá, né? Devia estar na igreja, tava domingo à noite, né, nega? Não tava na igreja, pagou. Mas assim, e aí, mas você vê, eu não lembro desse dia, não perguntei se a Nath lembra, mas ela lembra. E já sabe fazer o quadradinho de 8 lá já. Agora vai eu ter que pagar um dobrado para desensinar isso pra garota. Mas assim, foi um dia, uma situação que a televisão influenciou ela, né? Mas, gente, isso é terrível. Porque eu fico lá o dia inteiro, o mês inteiro tentando colocar uma coisa para dentro da cabeça daquela criança, não vai. E aí a televisão ali, não, olha só, acho que eu vou gravar uns vídeos, vou pôr eu falando lá, nega. Que acabei de pensar, vou gravar uns vídeos, vou pôr lá na TV e falar, ó, assiste isso aqui para ver se, né, se vai. Queridos, a erotização, as roupas, né, que se usam na internet, biquíni para lá, biquíni para cá, enfim. Vocês vivem no mesmo mundo que eu, não vou ficar fazendo propaganda, beleza? Tá todo mundo abre a internet, sabe do que eu tô falando. Mas mais do que a gente vê, que já é super perigoso, por favor, não faça isso, sabe? Cuidado com as roupas que vocês postam, homens, mulheres, né, os maromba aí, os meninos na academia, cuidado, cara. Porque a gente precisa ser luz, a gente precisa ser sal. A gente tem que ser influência de Deus, sabe? Não dá. Tem coisa. Vigiem e orem. Mateus 26:41. Para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então saiba que, às vezes, você postando uma parada que não é legal, você está atrapalhando alguém. A Bíblia é tão clara. Se aquilo vai fazer mal pro seu irmão, não faz, mano. Sabe? Se aquilo vai fazer mal, se aquilo vai fazer alguém pensar alguma coisa que não é o que deveria pensar, desencana, sabe? Pensa nisso, posta uma parada lá e olha, fala, pô, e aí? Pede para alguém que é da sua confiança. Tenha um prestador de contas aí, né? Um padrinho, como a gente chama no CR, alguém que vai falar assim, virar para você e falar assim, isso aqui não tá legal não. Sabe aquela pessoa que fala, tira essa roupa, tá feia? É essa pessoa que precisa estar contigo. Beleza? Por último, para a gente pensar. O prejuízo da má influência. Então, tudo isso que tem influenciado negativamente tem um prejuízo. O prejuízo pode ser, infelizmente, a morte, como foi para essa família. O prejuízo pode ser crianças extremamente irritadas, porque elas estão tão acostumadas com a TV, com as telas, com as mídias, que não conseguem ou estão com dificuldade de lidar com aquilo. E crianças que não sabem ouvir não, porque quando você vai tirar alguma coisa dela, ela está tão acostumada com aquela sensação de prazer. E os adultos também, né? O prejuízo da influência é a Nath virar assim, ó, não vou falar com você. Tô falando com você, você está respondendo no celular aí, não vou falar com você. Sua mulher faz isso também ou não? A minha família é brava, hein? Só tem cara de boazinha. Mas assim, com razão, cara. Com razão. A gente... a hiperconectividade, a falta de limites da conectividade já está virando motivo de internação lá no Japão. Existem clínicas de recuperação
de pessoas que têm problema com a hiperconectividade, pessoas que não conseguem mais desconectar 24 horas na internet, adultos, pessoas que não conseguem parar de trabalhar. E aí veio esse versículo na minha mente. E aí, para fazer um contraponto aí, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Se Cristo não tiver dito, não. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim e que não poderei facilmente parar quando quiser. Esse versículo é aquele: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu gosto dessa Bíblia viva, às vezes, que ela me dá uma outra visão, né? Eu posso fazer tudo, gente, que eu quiser. Eu posso ficar na internet o dia todo. Eu posso ficar algumas horas na internet. Só que os malefícios dessa minha escolha vão custar caro. Vão custar momentos do meu relacionamento, vão custar momentos com a minha filha, com o meu filho, momentos até que são muito preciosos para todos, mas principalmente para eles, nesse momento de crescimento, né? Momentos com a minha mãe, com meu pai, né? Momentos com os meus irmãos, momentos com meus amigos. E de novo, gente, os momentos vão passar. E eu posso fazer tudo. Tudo é permitido. Mas será que vale a pena? Será que é bom eu fazer tudo? E se aquilo me domina, se aquilo está fora do controle, não faz. Não faz porque vai custar caro. E aí a gente cai nesse cenário hoje, os adultos, né? Longe, o celular chegou aí para conectar muitas pessoas, para a gente falar com quem está distante, que é muito legal, né? Antigamente, se acontecesse um desastre desse no sul, quanto tempo depois a gente ia ficar sabendo, né? Quanto tempo depois algumas coisas iriam acontecer? Agora é tudo muito rápido, né? Mas conectado com o pessoal de longe e desconectado. E aí tá uma cena que vira e mexe e me deixa triste, que é: você senta numa mesa lá de um restaurante, você olha, tá o filho assim, o pai assim, a mãe assim, né? E a irmãzinha no tablet assistindo algum desenho, né? Não é isso? E aí eu te digo: pai e mãe, vocês têm ficado muito tempo nas mídias sociais. Filhos, quanto tempo vocês têm parado para assistir séries, jogos, Instagram, seja lá o que for relacionado à internet? Avós, né? Que agora os avós estão no celular também, certo? Vai, mexe. Seu Valmir sabe apertar 2 botões, mas ele aperta bem esses 2 botões aí, né? E na TV, quanto tempo, né? Eu tenho ficado na TV. E eu coloquei ali, Thiago. E aí eu queria que você colocasse o seu nome aí, né? Porque foi uma reflexão que eu fiz. Você tem, ao menos, investido o mesmo tempo da internet na sua família e com Deus? Aí dorme com esse barulho. E eu espero que sua resposta seja melhor que a minha. Infelizmente. Eu espero que a sua resposta seja sim. Eu estou pelo menos zerado, nem para lá nem para cá. Mas se você tem investido mais tempo em assistir vídeos, em até estudar, né? Estudar coisas seculares, do que investir tempo com Deus, em crescer, avalia. Ou até com a sua família, como eu falei aqui. Muitos reclamam da falta de tempo, afinal, tempo é dinheiro. Quando disser que não tenho tempo, volte e avalie se realmente não tenho tempo ou se isso não é prioridade para mim. Posso ir embora? Eu não tenho tempo? Ou eu posso deixar de fazer alguma coisa para fazer isso? Só que aí a parte de baixo ali completa. A correria pode se tornar uma desculpa. É uma forma realmente muito eficaz aí de tentar tirar a minha responsabilidade das coisas que eu estou com muito medo de fazer ou não quero fazer. Não gosto, né? Eu conto essa história aqui para o pessoal. Uma vez eu mandei mensagem no grupo e falei: pessoal, hoje eu não vou no CR. Vou trabalhar até mais tarde. Era um dia que eu não queria ler minhas respostas. A gente tem um momento de partilha ali. E aí na outra semana eu virei para eles e falei: pessoal, preciso pedir perdão para vocês.
Eu menti. Oh, mas você não trabalhou até mais tarde? Trabalhei, saí do trabalho, era 8 horas da noite. Mas eu comecei a trabalhar às 4h30, que eu queria acabar mais tarde para não estar aqui com vocês. É mentira do mesmo jeito. Meu objetivo era enganar. Eu fui influenciado pela mentira, né? Então, eu estava com medo de lidar com aquilo. Eu arrumei uma desculpa, né, para viabilizar o meu plano maquiavélico, né? Eu sei que você não é igual a eu, mas pensa mesmo no sentido de eu não tenho tempo ou eu estou manipulando as coisas para não caber nesse tempo. Que dá para colocar outras coisas que não são erradas, que são tão importantes quanto, mas a gente deixa de lidar. Mas lembra, tem tempo para tudo. Se você se organizar, tem tempo para tudo no dia. Existirão dias que as coisas vão sair fora do plano? Sim. Só que esse dia está tudo bem, não dá certo. Mas na maioria dos dias vai dar. Não deixem o desequilíbrio tornar os benefícios em malefícios. Gente, a internet tem muita coisa boa, ela pode te ajudar demais, ela me ajuda demais, eu trabalho com isso. Só que tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitem a oportunidade da internet, usem com sabedoria. Usem com sabedoria. Puxa tudo aquilo de bom que ela pode trazer para você. Mas a boa influência tem um prêmio, pessoal. Se você buscar a influência do bem, se você buscar de uma maneira bacana a influência do maior influenciador ou da única pessoa que nunca vai errar na influência com você, com certeza você vai ter um bom resultado. Deus quer que você aproveite as oportunidades, como o versículo anterior fala. Deus quer que você use seu tempo com sabedoria. Deus quer que você tenha tempo com Ele. Deus ensina que nós devemos investir tempo de qualidade com a nossa família. Pessoal, buscar Deus em primeiro lugar. Seja na internet ou fora da internet, né? Segunda coisa cuida da sua família. Sabe, eu tenho reparado que às vezes os meus filhos ficam tentando chamar atenção para estar com a gente. Papai, olha isso, papai, olha aquilo, papai, olha aquilo. E aí eu estou amarrado com outras coisas. Então eu tenho lutado, galera, para literalmente conseguir separar tempo para as coisas, né? Desligar do trabalho, desligar das coisas da igreja, das minhas atividades, minhas responsabilidades e dar tempo para minha família. Mas não é fácil, tá? Então, o que eu queria que a gente pensasse aqui, para finalizar, vou ler um Provérbios que fala assim, Provérbios 3. Confie no Senhor, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guardará os seus passos. E você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. Então que a gente possa dormir e finalizar com esse pensamento. Se você olhar para o lado e Deus não estiver assistindo aquilo contigo, se você estiver consumindo pornografia, se você estiver consumindo algo que está te levando para o consumismo, se você estiver consumindo algo que está te levando para o lado da inveja, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja lá onde for, olha para o lado e vê se Deus está assistindo isso com você. Se Deus estiver no caminho, é o caminho certo. Se Ele não estiver assistindo com você, provavelmente não é a melhor coisa para você assistir. Ele não vai endireitar suas veredas, porque Ele não está contigo. Então que nós possamos aproveitar a internet
que nós possamos aproveitar a televisão ou todas as mídias que estão disponíveis com sabedoria, como o versículo diz. Use com sabedoria. Aproveite a oportunidade. Mas lembrando que se você olhar para o lado, Deus não estiver contigo, provavelmente o caminho está errado. Tá bom? Querido Deus, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos hoje por ter aprendido tanto nesses últimos dias. E eu quero te pedir, por favor, agora, em nome do teu Filho Jesus, que alguma coisa que a gente falou aqui hoje, se fizer sentido para algum dos nossos queridos aqui, que ele possa mudar de atitude, Deus. Para que o Senhor, se ele está num caminho que não está legal em casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, muito tempo sendo influenciado de maneira negativa, até roubando tempo do trabalho às vezes, até usando momentos ociosos para simplesmente fazer nada, Pai. Que ele possa hoje tomar uma decisão, que o Senhor tem o melhor para ele, que o Senhor deseja que ele utilize tudo com sabedoria. Esse é o meu pedido, Pai. Nos dá um bom domingo. Em nome de Jesus, amém.